Bom dia, boa tarde, boa noite, meus meninos e minhas meninas, queridos alunos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal e não se esqueçam, para ficarem mais atenados ao que acontece por aqui, se inscrevam no nosso canal e também ativem o sininho, certo? Eu sou a professora Mirte e hoje nós teremos aulas de matemática e ciências da natureza. Na aula de hoje, iremos relembrar o que estudamos anteriormente, na aula passada de Matemática e Ciências da Natureza, que foi o assunto de cadeia alimentar. Iremos dar início com um trecho de um filme que é o queridinho dos brasileiros. Todos os adultos e crianças amam esse filme, né? E vocês estão curiosos? Então venham com a gente que vocês vão descobrir o que irá acontecer. Olhe, Simba. Tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Nossa! O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu como um novo rei. Tudo isso será meu? Tudo isso. Tudo isso que o sol toca. E aquele lugar escuro lá? Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá acima. Mas o rei não pode fazer tudo o que quiser. Há muito mais que um rei tem que fazer além de sua vontade. Há muito mais? Simba. Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais, desde a formiguinha até o maior dos antílopes. Mas nós não comemos antílopes. Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida. Bom dia, majestade. Bom dia, Zazu. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando. Todos os filhotes continuam a crescer. Já os elefantes me lembraram de esquecer. Quando os crocodilos visitaram o pavão, quiseram meus ovinhos, mas eu disse não, não, não. Parece que os abutres vão querer emagrecer. De modo que o almoço agora é ao anoitecer. No relatório matinal, a cobertura é total. Todo reino animal sem notícia real. No relatório matinal. O que está fazendo? Passando. Deixe o profissional lhe mostrar. Sim, eu tenho uma quente. Mais baixo. Rente ao chão. Bem abaixado, certo? Sem barulho. É usar por essa frau, mas se me permite. Devagar. Mais um passo. No relatório matinal, a cobertura é total. Todo reino animal e notícia Foi muito bom. Zazu, notícias do submundo. Desta Senhor? vez. Hienas nas terras do reino. Zazu, leve Simba para casa. Ah, pai, não posso ir. Não, filho. Ah, nunca posso ir a lugar nenhum. Ah, jovem amo, um dia será rei. Então poderá caçar todas essas carniceiras babonas e sardentas à vontade. Bom, o vídeo que vocês acabaram de ver ressalta um assunto que a gente já tem trabalhado, que a gente trabalhou na aula anterior de Matemática e Ciências da Natureza, que é cadeia alimentar. Veja como a cadeia alimentar é importante para a sobrevivência das espécies em qualquer ecossistema. Nós temos aí, na natureza, podemos encontrar organismos que podem produzir seu próprio alimento, que são, no caso, as plantas e as algas. Por elas produzirem seu próprio alimento, elas são chamadas de seres produtores, ou pode ser chamados também de autotróficos ou autótrofos. Qualquer um desses termos que vocês utilizarem,
a gente está falando do mesmo tipo de ser, que são aqueles organismos que produzem o seu próprio alimento. Autótrofo, autotróficos e também produtores, é a mesma coisa, certo? Tem o mesmo significado, são seres vivos produtores, são seres vivos autotróficos, são seres vivos autótrofos, ou seja, são seres vivos que produzem o seu próprio alimento. E eles são indispensáveis à vida de qualquer comunidade, até porque a base, o início da cadeia alimentar começa a partir desses seres, tá? Que são os autótrofos. Alguns seres heterótrofos, como é o caso da vaca, capivara, coelho, gafanhoto, são herbívoros. O que são seres heterótrofos ou heterotróficos, que é a mesma coisa também? São seres que se alimentam de outros seres. Eles podem ser herbívoros, que é quando eles se alimentam somente de vegetais, que é o caso do consumidor primário, que aqui é a borboleta, ou eles podem ser carnívoros, que são animais que se alimentam de um herbívoro, ou de outro carnívoro também, né? São animais que se alimentam de outros animais, certo? Então, quando se alimentam apenas de vegetais, são herbívoros. Quando se alimentam de carne, ou seja, se alimentam de outros animais, são chamados de carnívoros. Então, aqui nós temos um exemplo de uma cadeia alimentar, onde nós temos como produtor a planta, consumidor primário, a borboleta, porque ela se alimenta da planta, e consumidor secundário, nós temos o sapo, que se alimenta de outro animal. Os consumidores secundários, eles também podem servir de alimentos para outros animais. E quando isso acontece, o próximo da cadeia alimentar vai ser chamado de consumidor terciário, e assim por diante. Se tiver um quarto consumidor, quaternário, e assim sucessivamente. Nós temos aqui 2 exemplos de cadeia alimentar. Aqui nessa primeira cadeia, aqui logo abaixo, nós temos como produtor a cenoura, porque a cenoura é um vegetal, é uma planta, ela produz o seu próprio alimento, por isso que é chamado de produtor ou autótrofo, certo? Nós temos o consumidor primário, que é aquele que se alimenta do vegetal, que é o coelho, ele é o primeiro a consumir, por isso que ele é chamado de consumidor primário. E nós temos aqui um lobo que se alimenta do coelho. Aí nós temos um consumidor secundário, porque ele é o segundo consumidor dessa cadeia alimentar. Aqui do lado, nós temos outro exemplo de cadeia alimentar, sempre iniciando aqui com os seres produtores, né? Nós temos aqui algas. Essas algas, elas servem de alimentos para os peixes. Então, os peixes, que são o primeiro consumidor da cadeia alimentar, eles vão ser chamados de consumidores primários. Quem se alimentou do peixe, no caso aqui a gente tem uma garça, é o consumidor secundário, porque é o segundo animal a consumir na cadeia alimentar, porque peixe não produz, ele consome, ele é o primeiro. O segundo a consumir, as garças. E aqui a gente tem a cobra, que é o consumidor terciário, porque é o terceiro a consumir na cadeia alimentar. Não podemos nos esquecer de que quando qualquer ser vivo morre, ele serve de alimento para outros organismos, né? Que organismos são esses? Os fungos e as bactérias. São chamados de decompositores, porque eles decompõem a matéria orgânica, né? Que pode ser um vegetal ou pode ser um animal. Os decompositores decompõem matéria orgânica dos seres mortos para obtenção de nutrientes. Aí aqui a gente tem alguns exemplos, né, de fungos consumindo aí esses alimentos, tá? Então, aqueles que decompõem a matéria orgânica são os decompositores. Geralmente eles vão estar no final da cadeia alimentar, tá? Com as peças do seu Tangram, que a Pro mandou aí para vocês vão montar uma cadeia alimentar e em seguida vocês vão desenhar no seu caderno.
Se vocês não receberam esse Tangram, vocês podem estar produzindo, tá bem? Depois a Pro vai postar um vídeo onde eu, no caso, estarei ensinando vocês a como produzir o Tangram. Mas se vocês já receberam o Tangram aí, vocês podem estar fazendo essa cadeia alimentar e desenhar no seu caderno, tá bem? Vocês também podem brincar com o Tangram acessando o link, aí logo abaixo a gente tem o link do jogo do Tangram, que também vai estar no bloco de atividade de vocês lá em orientações, tá bom? Tem esse link aí. Entrem, acessem, brinquem, é bem divertido. Lembrando que é interessante que hoje vocês façam essa experiência aqui, não é obrigatório, mas se vocês tiverem esse material em casa, façam, que vocês vão utilizar isso aqui no sábado, tá? Já para poder ir desenvolvendo aí, vocês fazerem as observações dessas transformações no sábado, porque se for feito no sábado mesmo, não vai ocorrer a mudança, né? Que necessita de um tempinho maior para que aconteça. Então, o que vocês vão precisar? Tomate, laranja, pedaços de pão, 3 vidros de maionese vazios e limpos e com tampa, algodão, água e lupa, para quem tiver uma lupa em casa, né? Quem puder comprar essa lupa, e quem não puder também não tem problema, vocês fazem essa observação a olho nu, tá? Se não tiverem esses alimentos aí em casa, também vocês podem estar utilizando outros alimentos. Mas é interessante que esses alimentos ficam dentro de vidros, tá? Pode ser qualquer vidro também. Procedimento, como é que vocês vão fazer? Pegue um tomate inteiro, uma laranja e um pedaço de pão. Em seguida, coloque-os separadamente em vidros de maionese ou em recipiente parecido. Coloque um chumaço de algodão, um pedacinho de algodão molhado com água, né? Dentro de cada pote. Observe com uma lupa, ou vocês também vão conseguir fazer isso a olho nu, caso não tenham a lupa. A partir do 3º dia, durante uma semana, você poderá ver os fungos crescendo de formas e cores diferentes. Cuidado! Ao terminar o experimento, descarte adequadamente o material utilizado, até porque vai estar cheio de fungos, certo, gente? Então, se possível, façam hoje esse experimento para que no sábado, a partir do sábado, vocês possam iniciar a observação do experimento. Não se esqueçam, estamos todos interligados no grande ciclo da vida, tal qual vocês viram aí no trechinho do Rei Leão, filme Rei Leão, onde havia um diálogo, né, entre o Rei Leão e Simba, certo? A Pro vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho, a Pro volta com vocês, tá bem? Aproveitem esse tempo aí para tomar água, ir ao banheiro, comer alguma coisa e em seguida a gente volta com as nossas atividades. Até mais!